Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Antes de adentrarmos no mês abençoado de Ramadã, principalmente aos muçulmanos novos, que vai ser o primeiro jejum de suas vidas, é muito importante que nós tenhamos em mente regras para nós não deixarmos esse mês passar em vão, passar com um mês comum, pois ele é um mês especial, ele tem regras, tem bênçãos e feliz é aquele que aproveita essas bênçãos. Um dos primeiros pontos que nós sempre alertamos aos muçulmanos diz respeito à questão de nós termos em mente o que nós esperamos desse mês sagrado. Qual que é o nosso desejo? Nosso desejo é de elevação espiritual, de buscar a temência junto a Deus. Deus Altíssimo seja, ele diz: ao vós que credes, foi-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos vossos antepassados, para que temais. Para que temais. Então, nosso objetivo é a busca do temor a Deus Altíssimo seja. Então, se nós pararmos para pensar, nós precisamos de um preparo. Os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eles se preparavam durante 6 meses antes de iniciar o jejum. Tamanha sua importância. Então, nós precisamos também desse preparo para não ser um mês em vão, um mês qualquer. Uma das maneiras que os companheiros faziam era jejuar facultativamente, para adquirir assim a força em relação ao jejum. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele mesmo jejuava às segundas e quintas-feiras. E isso depois, cada um de nós pode colocar em prática depois do mês obrigatório que é agora. Quem vai jejuar no mês de Ramadã? Aquele que tem saúde e força física. Se o jejum for prejudicar ele e ele tem uma doença crônica, ele é isento da prática do jejum. Ele deve alimentar um necessitado todos os dias, por cada dia não jejuado. Não há como ele trocar: eu alimento o necessitado e não vou jejuar tendo saúde. Isso não pode. Se eu tenho saúde, eu sou obrigado a jejuar. Isso é uma ordem de Deus. Então, nós temos que saber as regras. Mulheres menstruadas, pessoas que estão doentes passageiramente, quebram o jejum durante esses dias e depois repõem até o Ramadã seguinte do ano que vem. Pode repor no dia que bem entenderem, porém antes do início do próximo ano de jejum. Então essa é uma regra. Pessoas que estão em viagens longas também têm a opção de quebrar o jejum. É claro que se tiverem condição de jejuar é melhor. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão: por certo, jejuar é melhor. Ele já está nos alertando. Ele te dá regras para você quebrar em situações excepcionais. Porém, ele alerta: jejuar é melhor. Então, nós temos que ter total atenção. Em seguida também, refletir sobre o Alcorão. O jejum é o mês do Alcorão, o mês que foi revelado o Alcorão e todos os livros anteriores a ele. Então, nós temos que refletir, ler o Alcorão com calma, entendendo os seus versículos. E não ler por ler mecanicamente. Muitas pessoas, muitos muçulmanos dizem: eu li o Alcorão 2, 3 vezes durante o mês do jejum, mas leu apenas com os olhos, não leu com o coração, não assimilou nada, não entendeu nada, não marcou o que tinha dúvida e etc. Então é melhor ler com qualidade do que quantidade. A leitura deve ser então com temor, entendendo que Deus Altíssimo seja está querendo nos alertar, se afastando do que ele proibiu, colocando em prática o que ele nos obrigou, o que ele determinou para nós, Altíssimo seja. Seguir as orações na íntegra. Não existe jejum sem oração. A oração é um pilar fundamental. Então, o jejum ele é um pilar que vem para acrescentar
nas regras de adoração. Então nós temos as 5 orações obrigatórias, devemos cumpri-las. E além disso, cumprir as facultativas nesse mês sagrado, principalmente as orações do Tarawih em congregação nas mesquitas, ou quando se reunirem mais pessoas nas suas casas e assim sucessivamente. Então é de fundamental importância acordarmos nas madrugadas para fazer orações facultativas, suplicar a Deus aquilo que nós necessitamos. Cada um tem um problema, cada um tem uma necessidade. Suplicar pelos injustiçados, suplicar pelas pessoas menos favorecidas, suplicar pelo outro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: quando você suplica a uma terceira pessoa, vem um anjo e diz para você também. Então é muito importante lembrarmos dos outros também e não apenas das nossas próprias necessidades. Fazer a caridade com o próximo. Nós estamos sem comer e sem beber, da alvorada até o pôr do sol. Então isso é um motivo para eu sentir a sede, a fome e pensar com o coração que o menos favorecido sente. O jejum ele tem essa função social, então fazermos caridade com o próximo também é uma obrigação nesse mês sagrado. Ser voluntário, ser participativo em situações de filantropia e etc. São várias as formas de nós fazermos a caridade. Também, antes de adentrar nesse mês, arrependermos de qualquer pecado, limparmos os nossos corações, tirarmos qualquer ódio e intriga em relação a alguém. Senão não adianta estarmos de jejum. Nós temos que entrar purificados, entrarmos numa situação em completa adoração a Deus e sairmos numa situação melhor do que entramos. Também melhorar o caráter. Durante o mês do jejum, Deus Altíssimo seja, acorrenta os demônios, fecha as portas do inferno e abre as 8 portas do paraíso. E ao jejuador, ele é permitido adentrar em qualquer das 8 portas. Porque o jejum é um ato sincero para Deus. Só Deus sabe se você está de jejum ou não, diferente das outras obrigações e atos de adoração. Então, nós temos que melhorar o nosso caráter. Durante esse mês, não tem nada que atrapalhe o nosso jejum. Se algo estiver atrapalhando, é a nossa situação anterior que continua a mesma. Não houve mudança, não houve qualquer aprimoramento do caráter. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio para aprimorar a boa conduta, aprimorar o caráter. Então, o jejum ele serve para isso. Refrearmos os nossos desejos, refrearmos tudo aquilo que vai prejudicar o nosso jejum. Quando alguém nos aborrecer, pensarmos, antes de responder, agirmos com a razão. Estou de jejum. Se eu responder na mesma moeda, eu vou perder o meu jejum. Então não basta apenas deixar de comer e beber. Nós temos que fazer o jejum principal, que é o jejum da alma. O jejum de mostrar que nós somos mais fortes que os nossos desejos materiais, que nós somos mais fortes que o nosso próprio ego, contra a nossa vontade de querer aquilo que desagrada a Deus Altíssimo seja. Também manter uma alimentação equilibrada. Antes da abstinência, acordarmos mais cedo, fazermos uma alimentação saudável, tomarmos bastante água, para quando entrarmos na abstinência, termos tranquilidade para fazer o jejum, não comer aquilo que vai dar mais sede, não fazermos exercícios durante a abstinência, principalmente aqueles que bebem muita água, mudarmos as nossas rotinas. Quem faz exercício cedo, mude para a noite. Não deixe de fazer o exercício. É uma tradição islâmica a prática de exercício físico, cuidado com o corpo. E o jejum ele vem para melhorar o nosso físico, dar saúde. O jejum ele tem ensinamentos sociais com a sociedade, tem ensinamentos para o nosso próprio íntimo, para a nossa própria alma, e tem um ensinamento para o benefício físico, para nós termos saúde. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: jejuem e se curem das doenças. Então nós temos que
comer o necessário. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele dizia: quando você come, você deixe 3 espaços para o seu estômago, uma parte para o sólido, uma parte para o líquido e uma parte para o ar, para que você não sobrecarregue o seu organismo. Muitas pessoas, quando vai quebrar o jejum, comem demasiadamente, de uma forma com impulso, e o que acontece? Ficam indispostos para acordar nas madrugadas, para ir até as mesquitas, fazer a oração do Tarawih. Então, querem o quê? Dormir. Esse mês não é para ficarmos dormindo. Esse mês é para ficarmos diligentes, acordados, suplicando nas madrugadas. E se nós não alimentamos da forma correta, automaticamente o nosso corpo vai trabalhar por aquele excesso de alimentos que nós ingerimos. E assim nós não temos o êxito e os benefícios desse mês abençoado. Ficarmos atentos ao que quebra o jejum, aquilo que é prejudicial ao nosso jejum. Tudo isso é um conjunto para nós adquirirmos assim total aptidão para estarmos no mês de Ramadã, porque o importante é nós evoluirmos espiritualmente, nós purificarmos os nossos corpos de qualquer ato que nos prejudique. Então, o jejum, ele tem inúmeros benefícios, porém, só aproveita eles aquele que entende aquilo que vai levar ele ao temor a Deus Altíssimo seja. Que Deus nos abençoe com muita saúde, muita disposição, muita sinceridade nas ações, intencionando todos os dias ao jejum que nós iremos fazer. Isso é importante, porque a intenção, ela deve existir. Então, se eu vou jejuar, eu devo intencionar para mim mesmo, junto a Deus, que eu intenciono jejuar no mês de Ramadã, e todos os dias renovar essa intenção. Que Deus abençoe a todos com um mês de muitas dádivas, um mês em que as súplicas sejam aceitas e as ações sejam multiplicadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.